Um morto, um ferido, muita correria e 25 escolas fechadas. Crianças tendo de se esconder para não serem vítimas de balas perdidas. Traumas para a vida toda depois de mais um dia de operação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 17 de abril de 2023. Dia em que o BOPE, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, fez uma incursão no Complexo da Maré, que terminou com um morto, um ferido, muita correria e a suspensão das aulas em 25 escolas da região. A operação aconteceu logo no início da madrugada, por volta de meia-noite, na Nova Holanda, uma das 16 comunidades que compõem o Complexo da Maré. Naquele horário, ainda tinha muita gente na rua aproveitando o restinho do fim de semana. Tinha famílias e até crianças nas ruas, que tiveram que se abrigar para não ficar no meio do fogo cruzado. Tem criança aqui! É morador! É morador! É morador! É morador! É morador, porra! É morador! É morador! Não tá na mão! Não tá na mão! Não tá na mão! Esse áudio que você ouviu é de um vídeo gravado por um morador que estava filmando a ação da polícia lançando o que parecem ser bombas de lacrimogênio. Outro vídeo mostra a correria de pessoas e um terceiro registra um veículo blindado manobrando entre as vielas. Durante a operação, uma pessoa foi morta e, com ela, foram encontrados, segundo a polícia, pacotes de haxixe, munições e pistolas. Ainda de acordo com a polícia, a vítima era suspeita de tráfico e entrou em confronto com os agentes de segurança. O BOPE não informou o motivo da operação. A organização civil Redes da Maré e o jornal Voz das Comunidades afirmam que a ação foi uma resposta à morte de um PM ocorrida na Avenida Brasil no sábado, ali perto da Maré. Eles também afirmam que não tiveram resposta a seus questionamentos sobre as restrições estipuladas pelo Supremo Tribunal Federal a operações policiais em favelas, como, por exemplo, a proibição de ações do tipo durante a madrugada, a menos que elas sejam emergenciais. Dados mostram que parte de operações policiais letais ocorre por vingança. Por causa desse episódio, 9.000 crianças ficaram sem aula nesta segunda-feira. Um mês atrás, no começo de março, uma outra ação do BOPE já tinha obrigado as escolas da região a fechar suas portas. Um levantamento da Redes da Maré mostra que houve 39 mortes em operações policiais no território em 2022, um aumento de 145% com relação a 2021. Ao todo, em 2022, a ONG contou 15 dias de aulas e 19 dias de atendimentos em saúde suspensos por causa de incursões da polícia na Maré. O aumento das mortes pela polícia não é a única face violenta experimentada pelos moradores das comunidades da cidade do Rio de Janeiro. Um levantamento da base de dados Fogo Cruzado, divulgado pela TV Globo, mostra que 2,5 milhões de moradores da capital fluminense estão sob cerco de grupos criminosos, num cenário de disputa intensa entre milicianos e traficantes. Um território onde isso tem acontecido bastante é no bairro de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde grupos do tráfico passaram a dominar pontos antes controlados pela milícia e a adotar estratégias milicianas, como cobrar de moradores por serviços como TV a cabo e venda de botijões de gás. Ainda de acordo com a base de dados Fogo Cruzado, há em média 10 tiroteios por dia na região metropolitana do Rio. Para além dos impactos visíveis que a violência causa no cotidiano, a situação traz uma carga emocional muito forte para os moradores, sobretudo para crianças, como essas que perderam as suas aulas nessa segunda-feira na Maré, ou as que estavam nas ruas e tiveram que se esconder para não serem atingidas por balas durante a operação dessa segunda-feira. Thalita, de 23 anos, é uma das testemunhas da violência em comunidades cariocas. Ela foi ouvida, junto com outras pessoas, pelas jornalistas Júlia Miller e Natália Carvalho,
para uma reportagem que elas fizeram no Lab Nexo de Jornalismo Digital em 2021, uma parceria do Nexo com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Por volta dos meus 5 anos, eu presenciava constantemente trocas de tiro entre a polícia e os traficantes da minha rua. E como uma forma de lidar com o pânico que eu desenvolvi na época, eu sempre tive que me esconder debaixo da cama ou dentro do sofá para não tomar uma bala perdida, por medo mesmo. E como uma consequência, eu desenvolvi o pânico desde a infância até hoje. O medo também permeou a infância da Juliana, na comunidade do Jacarezinho. Mas eu lembro também que às sextas-feiras à noite era gerada uma certa tensão, porque às sextas-feiras à noite era o momento do bonde passar. Mais ou menos 30 homens passavam armados pela rua. Era o momento que cada criança buscava por sua mãe. Todas as pessoas se espremiam, a música parava, as brincadeiras, as conversas. Tudo parava diante daqueles minutos de tensão e silêncio. O medo do barulho passou a fazer parte do dia a dia do neto da Fátima, uma criança de 3 anos. Com 2 anos, ele passou por um período bem difícil aqui na favela, onde do lado da creche ficam os meninos armados, e aí teve um dia de operação que eles tiveram que se esconder num quartinho lá da creche, porque o tiroteio foi muito pesado, e meu neto, com 2 anos, começou a ter medo de fogos. Já a Luísa, que trabalha em uma organização não governamental em uma comunidade, relata o que aconteceu com uma menina de 4 anos que presenciou o vizinho ser torturado por um policial. Ela ficou com algumas questões, assim, principalmente problemas de ansiedade, medo, e voltou a fazer xixi na cama. É assustador você ver uma menina tão cheia de vida, com medo de algo que é para além da vontade do controle da gente adulto. Não são só as crianças que sofrem com essa situação. Os moradores de comunidade como um todo enfrentam um dia a dia de insegurança e extorsão, lidando com os péssimos serviços intermediados por criminosos. Invasões de domicílio, agressões físicas e verbais e restrições de mobilidade também compõem esse cenário. Os efeitos dessa realidade sobre a saúde mental de mulheres foi tema de um estudo qualitativo feito pela organização Redes da Maré. Esse estudo foi apresentado a convidados na Casa das Mulheres da Maré, que fica no território, na sexta-feira, dia 14. Mas em determinado momento a discussão teve que ser interrompida. Um tiroteio entre criminosos e policiais fez com que os presentes tivessem que se deitar no chão para se proteger. Mais um dia de operação na Maré, mostrando na prática aquilo pelo que passam os moradores da região. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está de volta ao Brasil depois de uma viagem à Ásia que ganhou grande repercussão por causa das suas declarações sobre a guerra na Ucrânia. Marcelo Montanini escreveu um texto sobre o assunto. Marcelo, o que o Lula falou e quais foram as reações a essas declarações do presidente brasileiro? Lula afirmou no domingo que a iniciativa da guerra entre Rússia e Ucrânia foi tomada pelos dois países e destacou também que os Estados Unidos e países da Europa têm contribuído para a continuação do conflito. A declaração está inserida nas recentes movimentações do presidente brasileiro para mediar o conflito no leste europeu. Nesta segunda-feira, Lula recebeu o chanceler russo Sergei Lavrov em Brasília. Antes, o russo se encontrou com o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira. Em falar à imprensa, Lavrov destacou que Brasil e Rússia têm visões similares do conflito, que vale lembrar sempre começou com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. Os Estados Unidos e países europeus têm participado indiretamente do conflito, enviando armamentos e recursos financeiros para a Ucrânia resistir. Também nesta segunda-feira, o porta-voz da União Europeia, Peter Stano, rebateu Lula, dizendo que não é verdade que a ajuda à Ucrânia esteja prolongando a guerra e que a Rússia é a única responsável pelo conflito. Já o coordenador de comunicação da Casa Branca, John Kirby, disse a jornalistas que Lula repete a propaganda da Rússia e da China sobre a guerra e que a postura do presidente brasileiro é profundamente problemática. Agora, Marcelo, na China, o Lula também avançou em um assunto que contraria os interesses dos Estados Unidos. Do que se trata? Durante a visita a Pequim, Lula questionou a dominância do dólar como moeda de transação internacional, o que está alinhado com a estratégia chinesa para ampliar sua influência global. Inclusive, Brasil e China já realizaram na semana passada a primeira transação comercial em renminbi, a moeda chinesa.
Isso deve se tornar cada vez mais comum a partir do segundo semestre. A China tem buscado essa alternativa com alguns parceiros após a Rússia sofrer sanções econômicas na esteira da guerra com a Ucrânia. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o dólar é a moeda de referência internacional. Isso ocorre em parte porque a moeda americana é a que tem maior reserva internacional e oferece maior segurança e estabilidade nas transações. Contudo, estamos em meio a uma guerra comercial e uma constante tensão geopolítica entre Estados Unidos e China. E moeda também é poder. O texto do Marcelo você vai ler em nexojornal.com.br. No site você acompanha tudo o que a equipe do Nexo produz diariamente. Tem notícias rápidas que ajudam você a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, tem textos com profundidade explicando os temas mais importantes do dia, tem colunas de opinião e gráficos que destrincham dados das mais variadas áreas. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição deste episódio. A cidade de Nova York declarou guerra aos ratos. Para isso, a prefeitura criou um órgão com a missão de conter a superpopulação de roedores. O Lucas Zacari fala dessa iniciativa sobre a qual ele escreveu para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a gestão pública como um dos seus temas-chave. A professora Kathleen Conrad foi nomeada a primeira diretora de mitigação de roedores de Nova York e já ganhou o apelido, a Czarina dos Ratos. A cidade luta contra a superpopulação de ratos há décadas, mas a medida foi instaurada pela prefeitura após registrar a segunda maior infestação dos Estados Unidos, perdendo só para Chicago. Um estudo de 2014 estima que a população de roedores na cidade é de 2 milhões, o que é praticamente um rato para cada 4 nova-iorquinos. Com a pandemia de Covid-19, os restaurantes adotaram a dinâmica de mesas ao ar livre, o que possivelmente aumentou o número de roedores na cidade. Conrad será responsável por coordenar estratégias para cortar a fonte de alimento e eliminar a população de roedores em Nova York. Essa não vai ser a primeira vez que a Czarina dos Ratos vai atuar para impedir a proliferação desses animais, já que a diretora foi líder de uma força-tarefa para eliminar ratos e pragas de 120 escolas públicas. No texto, eu conto também sobre como os ratos nova-iorquinos, conhecidos como ratos noruegueses, chegaram e se espalharam até chegar ao patamar atual. O texto do Lucas você lê em nexojornal.com.br/pontofuturo. Dos reflexos das operações policiais no Complexo da Maré, passando pelas posições do Lula sobre a guerra na Ucrânia e fechando com um departamento da Prefeitura de Nova York dedicado exclusivamente ao combate aos ratos, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Montanini e Lucas Zacari e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.